Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há 27 anos. Eu sou professor universitário e professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e também OAB. Sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito e tenho a satisfação de estar aqui hoje com você para mais um Pela Ordem. Não é? O nosso Pela Ordem de hoje é de processo penal. Processo penal que tem temas interessantes, viu, pessoal, no exame de ordem. Você sabe que pontua bastante o processo penal no exame de ordem e tem aquelas matérias que sempre caem, né? O que nós sempre temos falado aqui. Tem temas recorrentes no exame de ordem. Uma das coisas hoje que está na ordem do dia, não é, para qualquer exame de ordem, é a matéria relativa às prisões. Então, o que é que eu te aconselho? Pegue todas as prisões. Aqui no âmbito do processo penal, nós não vamos nos preocupar com a prisão penal, aquela prisão após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Não vamos precisar só disso, não. Nós vamos nos preocupar primordialmente com as prisões cautelares, aquelas prisões cautelares de cunho processual, que é a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Tá, pessoal? Então, você vai pegar isso aí no seu código e vai desmirilhar. A prisão em flagrante e a prisão preventiva estão no Código de Processo, então você vai estudar lá, tá bom? E a prisão temporária está numa lei especial. E aí também você vai dar uma espiada lá. Questão de prazo, quem pode decretar, quais são os requisitos, etc. A nossa questão, a questão que nós selecionamos para você, ela fala justamente sobre um aspecto que tange as prisões cautelares, tá bom? E é um aspecto relativo à chamada detração penal. Veja, você vai dizer para mim assim, professor, mas essa questão é de penal ou é de processo? Há muito tempo, a FGV já abandonou aliás, nunca teve nas provas da FGV a divisão de matérias na prova, você sabe disso. Claro que tem os grupinhos, né? Então eu começo lá no grupinho, tenho penal, depois vira processo, depois vem trabalho, depois vem, né, mais ou menos assim, dependendo da sua prova. Agora, não tem mais aquela, como era antigamente nas provas anteriores, que vinha lá, processo penal, então agora vamos falar de processo penal. Depois vem direito penal, agora vamos falar de direito penal. Ética, agora vamos falar de ética. Direito do trabalho, agora vem trabalho. Não, eles fazem uma prova corrida, são as 80 questões ali, eu que tenho que saber identificar se a questão é de penal ou de processo. E nada impede que a FGV misture matérias também, pessoal. Porque é muito comum você achar, por exemplo, matéria constitucional misturada com matéria processual penal. Por exemplo, fala de habeas corpus, tem um fundamento na Constituição Federal e tem no Código de Processo também, tá? E a questão das prisões provisórias, das prisões cautelares, também está na Constituição, tem no Código Penal alguma coisinha, né, que tange um pouquinho as prisões cautelares, que é o caso da nossa questão, que é fundamentalmente de processo penal. Você está lendo? Assusta, né? Seja sincero, se você fez essa prova, se você... assusta, questãozão, mas ela não é complexa. Tá? Então é o que caracteriza as provas da FGV, questões grandes, questões que cansam a leitura, mas a gente vai com tranquilidade. Na sua prova, cabeça tranquila, né? Vai lendo com tranquilidade, vai grifando o que você acha mais importante e ele vem aqui e diz o seguinte, leia comigo. João Paulo, primário e de bons antecedentes, foi denunciado pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil. 121, parágrafo 2º, inciso 2º, tá? Homicídio qualificado. É um crime hediondo? Homicídio qualificado é um crime hediondo. Ah, professor, como é que eu sei quais são os crimes hediondos e os assemelhados? Lei 8.072 de 1990. Lei 8.072 de 90. Você vai pegar lá e você vai ter que memorizar o rolzinho dos crimes hediondos. Ah, preciso memorizar? Sim, porque pode cair um crime hediondo, tá bom? E assemelhado, quais são? Os 3 T's. Tráfico, tortura e terrorismo. Tá? São assemelhados ou assimilados ou equiparados. Por quê? Porque eles não estão no rol do artigo 1º da Lei 8.072, mas têm o mesmo tratamento. Tá? O artigo 2º fala que dá o mesmo tratamento. Então, são chamados crimes hediondos e assemelhados, ou assimilados, ou equiparados. Então, o homicídio é um crime hediondo, está lá na listagem do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Logo após o recebimento da denúncia, o magistrado, acatando o pedido realizado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do acusado. Perfeito. Já que havia documentação comprobatória de que o réu estava fugindo do país, então garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. São os requisitos ali da prisão cautelar, não é? Da prisão preventiva. Então ele estava fugindo do país, ele ia frustrar a aplicação da lei penal.
a fim de se furtar a uma possível sentença condenatória. Estava dando no pé, né, ao final do processo. O processo transcorreu normalmente, tendo ao réu sido assegurados todos os direitos legais. Maravilha. Após 5 anos de prisão provisória, hoje nem duraria tanto assim, né? Exagerou aqui. Após 5 anos de prisão provisória, professor, tem prazo para essa prisão? Não, não tem. Tá, não tem. Antigamente, contavam-se os prazos do processo, chegou-se a uma contagem de 81 dias, mas isso, está vencido. Hoje, obviamente, que a gente precisa sempre se pautar pelo princípio da razoabilidade, né, do princípio da duração razoável do processo, inclusive ao processo penal, tá bom? Após 5 anos de prisão provisória, foi marcada a audiência no plenário do júri. Os jurados, por unanimidade, consideraram o réu culpado pela prática do homicídio supramencionado. O juiz-presidente, então, passou a aplicação da pena, porque quem aplica a pena é o juiz-presidente. Os jurados decidem, o juiz faz o dimensionamento da pena dentro, obviamente, da decisão dos jurados. O juiz-presidente, então, passou a aplicação da pena e, ao término do cálculo pelo rito trifásico, artigo 68 do Código Penal, né? O juiz, na aplicação da pena, 3 fases, lembra? Primeiro, ele fixa a pena base, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois, ele analisa as atenuantes e agravantes, depois as causas de aumento e diminuição de pena. Está lá no 68, tem que saber, sistema trifásico de aplicação da pena, de fixação da pena. Então, o juiz, ao término do trifásico, obteve a pena de 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Tá? Por que inicialmente fechado? Porque penas que sejam iguais ou superiores a 8 é obrigatório o regime fechado. Está lá no artigo 33 do Código Penal, depois você vai olhar em casa. Sobre a hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Então, guarde bem, 12 anos de prisão. Letra A. Somente o juiz da vara de execuções penais poderá realizar o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena? Não. Vamos conversar um pouquinho antes. Eu pergunto a você, essa pena de 5... esse prazo de 5 anos que ele ficou preso preventivamente, tá? Esse tempo de prisão cautelar, esse tempo de prisão sem pena, esse tempo de prisão provisória, pode ser abatido do tempo de prisão assinado na sentença? Aqueles 12 anos? Pode, pode. Como é que chama isso? Detração penal. Detração. Não confunde com remissão. Remissão é a questão do trabalho, do estudo que vai abater. 3 dias de trabalho abate, 12 horas de estudo divididos em 3 dias também abate, né? Isso aí é remissão. Nós estamos falando de detração. Detração, você vai pegar aquele tempinho que ele ficou preso cautelarmente e vai tirar da pena total. Artigo 42 do Código Penal. Pega aí o seu vadimeco, o seu Código Penal. 42, Código Penal. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o também de prisão administrativa e internação em qualquer estabelecimentos referidos no artigo anterior, estabelecimentos prisionais. Tá certo, pessoal? Ou estabelecimentos para medida de segurança. Então, o que se chama? Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória. Detração penal. Então, vai abater? Vai. Então, quem faz esse abatimento? É o juiz da vara de execução? Teve uma alteração recente no processo penal que diz que quem faz isso é o juiz da condenação. Aí que a OAB te perguntou isso. Por isso que ela te perguntou isso. Porque antigamente era o juiz da execução. Então, não é mais o juiz da execução. Letra B. O magistrado sentenciante, aquele que prolatou a sentença, deverá computar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade? É. Ele mesmo. Letra C. O condenado deverá iniciar o seu cumprimento de pena no regime inicial fechado e, passado o prazo de 1/6, poderá requerer ao juiz da execução progressão para o regime mais benéfico, desde preencha os demais requisitos legais. Aí tem 2 erros. Primeiro, que ele deverá iniciar o cumprimento de pena no regime inicial fechado. Se fizer a detração, 12 tirando 5 vai dar quanto? 7. Então não precisa ser fechado, pode ser o semiaberto. Vê a tabelinha do 33. Segundo, nós não estamos falando de crime hediondo, homicídio qualificado, então a progressão não é com 1/6 da pena. Os crimes hediondos progridem cumprindo no mínimo 2/5 da pena, se for primário, e 3/5 se for reincidente. Não esquece isso, tá? Crime hediondo pode progredir? Pode, os hediondos e assemelhados, desde que cumpridos 2/5 da pena para os primários ou 3/5 para o reincidente. Então está errada a C. Letra D. O condenado deverá iniciar o seu cumprimento de pena no regime inicial fechado. Passado 1/6, poderá requerer ao juiz sentenciante a progressão. Então também está errado, pelas razões que eu disse. Ele só troca aí porque na C ele põe juiz de execução
E na D, juiz sentenciante. Está errado por outras razões, mas seria para o juiz da execução, se fosse para pedir. Então é a B que é a certa, pessoal. Por que que é a B? Porque o Código de Processo Penal teve uma mudança razoavelmente recente do artigo 387, onde ele põe o juiz ao proferir a sentença condenatória. Então o 387 é a condenação, né? Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa, deixa eu ver se eu localizo até o meu aqui, por isso que eu gosto de trazer a lei, né? Independente da gente ter aqui na tela, pessoal, é a lei mesmo, a lei não tem jeito, não se separe do seu código, tá? De jeito nenhum, seu vademecum, ele tem que ser o seu companheiro, tá bom? Não só na área penal, como em todas as matérias. Quer ver? Vamos pegar o 387 aqui, vamos ver se esse aqui já tem, vamos ver se está atualizado esse aqui, tá? 387, porque eu quero te falar o número da lei. Eita, parágrafo 2º, tá aqui, ó. Lei 12.736, 2012. Eu falei, é relativamente recente? É, relativamente recente. Lei 12.736, 2012, tá? Que fala, então, desse parágrafo 2º aqui, tá bom? Antigamente isso não existia, entrou aqui em 2012. O juiz, ao proferir a sentença condenatória, então, ele vai fixar uma série de coisas. Aí vem o parágrafo 2º e diz assim, o tempo de prisão provisória, que era o caso da nossa questão, também de prisão administrativa ou de internação, né, no caso de medida de segurança, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa da liberdade. Então, o que o juiz tinha que fazer aí? Ele pegava 12, tirava 5, vira 7. 7 não precisa necessariamente cumprir em regime fechado inicialmente. Pode até, claro. O artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal, ele diz que o juiz pode fixar regime mais grave. Sim. Obviamente que aí tem súmulas, isso tudo nós vamos estudar oportunamente, tá? Como é que o juiz faz essa dosimetria. Mas ele está dizendo aqui que o juiz da condenação, o juiz que proferir a sentença condenatória, então o juiz da condenação, ele, juiz da condenação, já vai fazer esse abatimento para efeito de início de cumprimento de pena. Tá bom, pessoal? E aí, portanto, a letra B era a alternativa correta. O próprio magistrado sentenciante é que deve computar o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Certo, pessoal? Então você veja que isso aí sempre cai, tá? Sempre cai. Eu sempre tenho o cuidado de dizer para você, guarde bem. Você veja que aí ele mistura prisão provisória, ele mistura prisão definitiva, ele mistura detração, ele mistura regime de pena. Isso é característica da FGV, tá? Então guarde bem o que eu estou te falando, tá bom? E eu tenho sempre a oportunidade aqui de te mostrar uma obra da minha autoria, que é o nosso curso básico de processo penal, o qual você pode sempre consultar com segurança. Uma obra singela, uma obra que, embora bastante voltada ao exame de ordem e a concursos públicos, ela cumpre os seus requisitos, cumpre o seu papel no mercado jurídico, e eu tenho certeza de que lá você vai encontrar muitas coisas importantes para o seu exame. E também nós vamos, obviamente, nos encontrar em várias outras oportunidades aqui. Tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e nos vemos numa outra oportunidade.